A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Pai, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos no livro de Eclesiastes, né, que é um livro de observância. E aqui no meu canal, todo dia um vídeo novo, se inscreva no canal, ative os sininhos para receber a notificação. E curta também, compartilhe, é sempre bom compartilhar a palavra do Senhor. Às vezes tem um ente querido, um amigo, um colega, está precisando de ouvir uma palavra de força, uma palavra de fé, e a palavra do Senhor chega no momento exato. Dá uma olhadinha aí no meu canal também, nos vídeos anteriores aí, no livro de Salmos, por exemplo, tem muitas orações, né, que nos inspiram bastante, que nos dá muita força. Então compartilhe bastante esses vídeos aí que pode ajudar muita gente. Hoje a gente vai continuar no capítulo 9, Conselhos Diversos. Deveras todas estas coisas considerei no meu coração, para declarar tudo isto, que os justos, os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e que também o homem não conhece nem o amor nem o ódio, tudo o que passa perante ele. Tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro e ao impuro. Assim também ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que não teme ao juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e há desvários no seu coração enquanto vivem, e depois se vão aos mortos. Ora, para aquele que está entre os vivos há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles mais salário, e já não haverá lembrança deles. Parar um pouquinho aqui, que sirva de alerta, né? Quando fala que os mortos não sabem de coisa alguma, né? Nem tampouco tem mais salário, não haverá lembrança deles. Muitas pessoas dizem conversar com os mortos, né? Então, que sirva de alerta aqui, pois aqui Deus diz que os mortos não sabem de coisa alguma, né? Aqui para Deus a morte do ser humano é como um sono profundo. Então ele não tem consciência, né? Não tem como ele voltar para falar com alguém, porque ele não tem consciência. Então a palavra de Deus diz que o único espírito bom que tem é o Espírito Santo. Os outros espíritos são espíritos demoníacos. E o demônio, ele conhece muito bem a Bíblia, né? Afinal de contas, ele era o braço direito de Deus, né? Ele era um arcanjo, Lúcifer era um anjo de luz. Então ele se disfarça de anjo de luz, e ele conhece muito bem a humanidade, ele conhece a sua vida, ele sabe tudo o que você passou na sua vida. Então ele pode muito bem falar muitas coisas sobre você, e você se admirar com o que fala sobre você, achando que ele está prevendo alguma coisa, achando que ele está adivinhando alguma coisa. Não, ele não está adivinhando, porque ele sabe, porque ele te conhece muito bem. Mas Deus também te conhece, e ele tem um plano de salvação para você. Você é que vai escolher quem você vai seguir.
Então pense muito bem, tome muito cuidado para não cair nas armadilhas do demônio. E a gente continua aqui no versículo 6. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já passaram, e eles não têm parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão, e bebe com o coração contente o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua breve vida, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem projeto, nem ciência, nem sabedoria alguma. Notei também que debaixo do sol não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Que também o homem não conhece o tempo da sua morte, assim como os peixes que se pescam com a rede fatal e como os passarinhos que se prendem com um laço, assim são enlaçados também os filhos dos homens no tempo de calamidades que vêm de surpresa sobre eles. Também vi esta sabedoria debaixo do sol, que para mim foi grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, que a cercou e levantou contra ela grandes baluartes. E encontrou-se nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina entre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, porém um só pecador destrói muitos bens. Com certeza, basta um pecador para destruir muitas coisas, né? Mas a sabedoria ninguém tira de você. A sabedoria é um presente, né? É um presente, é um tesouro que é confiado a nós. Deus nos deu inteligência para vivermos, para sobrevivermos na terra. Mas a sabedoria não são todos que têm, né? Porque a sabedoria tem que ter e tem que ter o discernimento de saber usá-la, porque também não adianta ter sabedoria e não saber usá-la, né? Tem que saber o momento certo. Sabedoria é a mesma coisa em relação a falar, né? Saber o momento certo de falar, saber o momento certo de ficar quieto. Então, tudo tem a sabedoria e tudo tem o momento certo, né? Como a palavra de Deus diz, há um momento certo para tudo, então a sabedoria entra nesse momento também. A sabedoria é referente a isso também. A sabedoria nos dá esse aspecto de saber exatamente o momento certo de se utilizar das artimanhas que necessitamos, né? E principalmente a sabedoria nos faz ver que Deus é soberano e que Ele está acima de tudo, né? Continuação dos conselhos no capítulo 10. Assim como as moscas mortas fazem exalar mau cheiro e inutilizar a essência do perfumista, assim para o famoso em sabedoria e honra, um pouco de tolice. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. E até quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o seu entendimento e diz a todos que é tolo. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque a submissão é um remédio que aplaca grandes pecados. Ainda há um mal que vi debaixo do sol,
um erro que procede dos que governam, o tolo ocupando grandes cargos e os ricos ocupando cargos inferiores. Vi os servos a cavalo e os príncipes andando a pé sobre a terra como servos. Quem abrir uma cova nela cairá, e quem romper o muro, uma cobra o morderá. Aquele que transporta pedras pode se ferir com elas, e o que rachar lenha expõe-se ao perigo. Se estiver cego o machado e não for afiado, então se deve redobrar a força, mas a sabedoria é proveitosa para resolver o problema. Seguramente, se a serpente morder antes de estar encantada, o encantador não é bom. Nas palavras da boca do sábio há favor, porém, os lábios do tolo o devoram. O princípio das palavras da sua boca é tolice, e o fim do seu falar, uma loucura total. O tolo multiplica as palavras, porém ninguém entende o que ele diz. E quem o fará saber o que será depois dele? O trabalho dos tolos a cada um deles fatiga, porque não sabem como ir à cidade. Ai de ti, ó terra, quando seu rei é uma criança e cujos príncipes fazem banquete logo de manhã. Bem-aventurado tu, ó terra, quando seu rei é filho dos nobres e seus príncipes comem a tempo para se fortalecerem e não para a bebedice. Por causa da preguiça se enfraquece o teto e pela indolência das mãos a casa goteja. Para rir se fazem banquetes, o vinho produz alegria e a tudo o dinheiro atende. Nem ainda o teu pensamento amaldiçoes ao rei, nem tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoes ao rico, porque as aves dos céus levariam a voz e os que têm asas dariam notícia do assunto. Aqui é muito interessante, dando vários conselhos, né? Falam-se muito de reis e príncipes, que naquela época era o que tinham muito, né? E aqui interessante falando sobre governadores, né? Tem muitos textos falando, né, que o governador bom eleva o povo, né, melhora a cidade, e o governador mau derruba a cidade, né? E realmente isso condiz até o dia de hoje, né? Afinal de contas, se a gente tem um bom governador, se a gente tem um bom líder, né? Que na realidade o que a gente precisa realmente é de uma boa liderança em todos os setores, em todos os âmbitos, né? Tendo uma boa liderança, o ambiente todo vai para frente, né? Isso no âmbito profissional, no âmbito político, em casa também, sendo uma boa liderança. No caso, aliás, em casa não, que em casa não é bem uma liderança e sim uma comunidade. Afinal de contas, um casal se torna um, né? Tem que ser cúmplices, né? Os dois têm que ser cúmplices ali para chegarem no acordo. Mas no seu trabalho, ali a liderança não é aquele que manda, a liderança é aquele que sabe escutar também o seu companheiro de trabalho. Ele não é simplesmente o seu subordinado, ele é o seu companheiro de trabalho, ele é o seu colega de trabalho. Ele pode ter um cargo inferior, mas ele é o seu colega de trabalho, merece respeito como qualquer outra pessoa. Então, respeite o seu colega de trabalho, não é porque o cargo dele é menor que ele é inferior a ti, pelo contrário, ele é igual a você, nós todos somos iguais aos olhos de Deus, né? Deus não ama uns mais do que os outros, né? Pelo contrário, ele ama todos, inclusive a luta maior dele é para conquistar mais os ímpios do que os próprios filhos, né? Porque os filhos ele tem ao seu lado ali, né? Ele procura mantê-los em seu caminho, mas Jesus veio à terra aqui pelos pecadores, ele veio à terra aqui pelos ímpios, né? Ele fala na palavra dele que ele veio aqui pelos doentes.
né? Ele não veio pelos retos de coração, ele não veio pelos bondosos, né? Ele não veio pelas pessoas boas, porque as pessoas boas já estão nos bons caminhos. Então ele veio pelas pessoas que estavam nos maus caminhos, para colocá-los nos bons caminhos. Então a gente tem que sempre lembrar disso, que aos olhos de Deus somos todos iguais. Então a gente tem que se respeitar e respeitar o próximo. Se você não respeitar o próximo, você também não será respeitado, né? Porque você não deve oferecer ao próximo aquilo que não deseja que seja oferecido a você também, né? Então trate o próximo como você gostaria de ser tratado. Esse lema acho que é um dos melhores, porque quando Deus diz, eu acho que um dos mandamentos mais difíceis que Deus deu foi esse, né? Amai o próximo como a ti mesmo, porque eu vejo muita gente aí que não ama nem a si mesmo, quanto mais ao próximo. Então realmente não é fácil você amar o próximo, porque nós somos seres humanos, nós somos cheios de defeito, né? Nós somos ambiciosos, nós somos invejosos, nós somos egoístas, então é difícil amar esses defeitos. E esses defeitos, a gente vê nos outros esses defeitos, a gente não vê na gente mesmo. Então, a gente esquece que todos nós somos iguais, né? Cada um tem a sua personalidade, é claro, mas todos nós somos iguais aos olhos de Deus. Então, todos nós somos invejosos, somos egoístas, não tem essa de que eu não sou isso, não sou aquilo. Não, nós somos sim, nós somos pecadores. Então a gente tem que assumir isso. Não, eu sou uma pecadora sim, eu sou. Ninguém é santo aqui nesse mundo, né? A palavra de Deus diz não existe um homem santo sequer, né? Quando a palavra de Deus diz homem, obviamente ele quer dizer ser humano, ele não está falando do homem em si, né? No masculino, está falando do ser humano. Não existe um ser humano sequer que seja santo, que seja realmente bondoso, totalmente bondoso. Né? Sempre dentro da gente tem um pouquinho de coisa. Quando o som do vizinho tá alto, ao invés da gente pedir a Deus, Senhor, que ele tenha discernimento que está incomodando, é mais fácil a gente pedir para que queime aquele fiozinho, que estoure aquele som, do que pedir que ele tenha discernimento, que o Espírito Santo visite ele para que ele entenda a situação. Então são coisas desse tipo, coisinhas pequenas, mas que realmente não pertencem a Deus, que realmente demonstra o nosso pecado, que realmente demonstra como nós somos um povo obstinado, né? Então todo dia dentro de nós realmente é uma luta, sim, é uma luta de bem contra o mal. Vence aquele que a gente permitir, mas essa luta é diária e essa luta é muito forte. Então a gente tem que se manter sempre firme, tem sempre que vigiar e orar, porque se a gente der uma brechinha que for, o demônio vem e nos arrasta. O sonho dele, é a vontade dele, é a obsessão dele, é nos afastar da presença do Senhor. Ele não faz questão nem que a gente adore ele. A única coisa que ele realmente deseja é que a gente se afaste de Deus. Então a obsessão dele é essa. Então a gente tem que se manter sempre firme nos caminhos do Senhor. Não se afaste dele de momento algum. Se você está nos caminhos do Senhor, mas sua vida está andando errada, está acontecendo coisas que normalmente não aconteciam, você está sentindo, como o povo diz aí, você está sentindo uma vibe diferente. Então se você está sentindo um astral diferente, um astral meio pesado, as coisas não estão encaminhando do jeito que deveria ser, então pare, respire, fala, opa, tem coisa errada aí, vamos parar, vamos refletir, fala, pera aí, Deus, o Senhor está comigo, ou o que está acontecendo? Põe seu joelho no chão, vai para o seu quarto, põe seu joelho no chão, conversa com Deus, se abre com Deus, fala, não, Deus, tem alguma coisa errada aí, me mostra o que está acontecendo, o que eu preciso fazer para resolver essa situação, que esse negócio não está dando certo, não. Eu quero me voltar para o Senhor, não quero me afastar do Senhor de jeito nenhum. Então, temos que ficar espertos o tempo todo, vigiando o tempo todo.
O único momento que a gente não vigia é no momento que a gente está dormindo, que nesse momento quem vigia é o Senhor, que Ele nos protege enquanto dormimos. Mas enquanto estivermos acordados, é vigiando o tempo todo e sempre orando ao Senhor, sempre agradecendo, sempre louvando. Nunca se esqueça de adorar o Senhor, de agradecer pela vida, de agradecer pelo alimento, de agradecer pela casa, de agradecer pelo seu trabalho, de agradecer por tudo o que está acontecendo com você, de agradecer pelas libertações, de agradecer pelas provações, de agradecer por todas as coisas que Deus faz em sua vida, por todas as provações, por todas, como se diz, por todos os livramentos, né? Porque todos os dias Deus nos livra. A gente não vê por ser invisíveis, mas os demônios, os espíritos demoníacos estão à nossa volta, sempre nos tentando, sempre querendo nos derrubar, mas os anjos também estão brigando com ele, então ali todo dia é sempre um livramento. Então sempre agradeça a Deus pelos livramentos, porque com certeza são muitos. E me perdoe que eu até prolonguei um pouquinho o vídeo mais do que devia, mas quando a gente fala sobre Deus é muito bom e a gente perde a noção do tempo. Amanhã a gente finaliza o livro de Eclesiastes. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras. Agradeço por sua mensagem, Pai. Tu és tremendo, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, que esteja com essa pessoa que está orando comigo. Manifeste o Teu poder na vida dela, Pai. Derrame, Pai, a Tua unção sobre ela, Senhor. Purifique-a de todo mal, Pai. Tudo que não pertence a Ti, que cai agora por terra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Toque em sua vida, Senhor, toque em sua saúde, toque em sua profissão, toque em sua família, toque em todos os âmbitos da vida dessa pessoa, Pai. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Proteja-os de todo o mal, em nome de Jesus, Senhor. Traga todos eles ao seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam direcionando cada um deles, Pai, para trabalharem em favor do povo, Senhor. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai, que sejamos direcionados de acordo à Tua vontade, Senhor. Que sejamos capacitados de acordo à Tua vontade para proclamarmos cada vez mais o Teu Evangelho, Pai. Necessitamos de Tua presença, Senhor. Necessitamos de Tua direção. Não somos nada sem Ti, Pai. Nos lidere, Senhor. Nos diga como fazer, o que fazer sempre, Pai. Não permite que nos afastemos de Ti, Senhor. Proteja principalmente os Teus filhos, onde o Seu nome é proibido, Pai. E que eles tenham discernimento e sabedoria, Pai, para sempre proclamar a Ti, Senhor, sem se colocar em risco, Pai. Sabemos que o demônio fica rondando, Pai, querendo proibir o Seu nome de ser revelado, mas que nos abençoe para que possamos proclamar aos quatro cantos do mundo, Senhor, para que todos possam ouvir o Teu santo nome, Pai, e todos possam reconhecer que o Senhor é Deus, Deus único, Deus vivo e adorado por todos nós. Obrigada, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.